Eu pedi para meus alunos me encaminharem um laudo pericial contábil para que eu pudesse fazer uma correção. E eu selecionei um muito interessante, não só porque tem acertos que são importantes, mas principalmente porque tem 4 erros que você não pode cometer se você quiser fazer um laudo blindado. E olha só, o pior é que a maioria dos peritos nem se dá conta que cometem esses erros. Eu sou o professor Aldrey Souza, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto IFS. Então já deixa logo aí a sua curtida e compartilha esse vídeo com aquele colega contador, administrador ou economista que tem interesse em conhecer mais sobre o mercado pericial. Então vamos lá, vamos ver a aula. A aluna me enviou esse laudo aqui, olha. Você observa que é um laudo pericial financeiro, onde eu vou destacar 4 pontos que você não pode errar de forma alguma, sob pena de invalidar o seu laudo e, quem sabe, até prejudicar o recebimento dos seus honorários. Então, se você está interessado nisso aqui, fica nesse vídeo aí até o final. Vamos lá. Esse laudo aqui, ele foi enviado e trata de matéria financeira. É um laudo feito num contrato bancário, num processo de revisão de contrato bancário. Mas antes de falar nos 4 pontos, eu quero só chamar a atenção aqui para um aspecto relacionado à forma e à formatação desse laudo. A forma e a formatação do laudo são muito importantes, porque eles são o cartão de visita do seu trabalho. Quando qualquer pessoa pegar aquele laudo, que ele tiver formatado, tiver organizado, utilizando uma terminologia correta, pode ter certeza que isso pode sim fazer muita diferença na forma como a pessoa enxerga o seu trabalho. De plano aqui, olha, antes da gente falar dos 4 pontos, eu quero só listar isso aqui, ó. Veja que essa perícia ela está classificada como uma perícia na fase de conhecimento. Ocorre que aqui na descrição aqui, olha, do objeto e do objetivo do trabalho, a colega escreveu, ó, executado e exequente. As palavras, a terminologia executado e exequente, elas não são adequadas para laudo na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, nós devemos utilizar os termos autor e réu, requerente ou requerido. Executado e exequente são termos que devem ser utilizados em processos na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença. Então esse é um ponto que, embora não tenha lá grande relevância, mas já demonstra ali se você conhece bem ou não aquilo que você está fazendo. Então, do ponto de vista geral, é importante que não só a formatação, a apresentação seja adequada, mas também a utilização das terminologias corretas. Mas vamos nós agora falar sobre os 4 pontos que a gente abordou nesse laudo, que são cruciais para inviabilizar muita discussão e, quem sabe, até uma impugnação. Vamos nós. Na seção aqui do método utilizado, a colega descreveu aqui os procedimentos que ela fez: pesquisa em documentos, leitura e análise das cláusulas do contrato, exame e decomposição, elaboração de planilhas, análise individual e conjunta de cada uma das evidências coletadas. Enfim, ela fez a apresentação do método de maneira geral. Ocorre que, quando a gente fala sobre a apresentação do método, é fundamental que você seja mais específico. Isso que ela colocou aqui é a apresentação geral do método, porque o que você deve realmente valorizar é a descrição cirúrgica do método e dos critérios que você utilizou para realizar os cálculos. Então você tem que colocar ali, olha, os índices que você utilizou, a especificação exata do índice de correção monetária que você adotou para os períodos que você está apurando. Você tem que detalhar também os juros, ou seja, quais foram as taxas de juros que você utilizou e como que esses juros foram capitalizados. Está ali no item 4. Você tem que definir quais foram os critérios de capitalização dos juros e tem que definir também nessa seção os termos, o termo inicial, a data inicial de incidência de juros e o termo final utilizado. Isso aqui, olha, são critérios macro que devem necessariamente constar no tópico ali de método, quando a gente fala de um laudo pericial financeiro. E aí digo mais, se a gente está falando de um contrato bancário, você não pode esquecer de quê? Do sistema de amortização que você utilizou. Então observe que esses 4 pontos aqui, olha, eles vão blindar o seu laudo, porque ele não vai permitir que a parte fique tergiversando ou inventando historinha
sobre os critérios que você utilizou nos cálculos que você realizou para dar resposta aos quesitos. Então, nessa sessão, você precisa sim deixar isso muito bem detalhado. E quando a gente lê aqui o laudo da colega, a gente não identifica isso. A gente observa o quê? Apenas a descrição mais superficial e mais geral dos métodos e dos procedimentos que foram realizados. Então, já anota isso aí, porque isso é vital e pode sim colocar você em maus lençóis se você não atentar para deixar isso claro aí no seu laudo. Outros dois pontos que são vitais também, que são aspectos procedimentais, que é a comunicação de início dos trabalhos. Essa comunicação de início dos trabalhos, ela é obrigatória. Ela está prevista no artigo 474 do Código de Processo Civil. E o perito, se o juiz não determinou, o perito tem que informar as partes a data e o local de início dos trabalhos. E você pode colocar isso no seu laudo, olha, tanto aqui na seção de método, quando você começar a falar aqui sobre os procedimentos que você executou, você pode criar um tópico específico para a comunicação de início dos trabalhos, tá? Porque se você não fizer isso, você pode ser acusado de quê? De cerceamento de defesa e gerar a nulidade do seu laudo. Então, olha, anota aí, você precisa cumprir essa exigência legal, que é comunicar o início dos trabalhos. A fundamentação, ó, artigo 474 do Código de Processo Civil. E tem mais, olha, se você é contador, isso também está previsto onde? Na NBC, tá? A regra é a comunicação obrigatória da data e do local de início da produção da prova pericial. E aí, como é que você faz isso? Você faz essa comunicação para os assistentes técnicos, tá? Se você não conseguir comunicar os assistentes técnicos, você pode comunicar diretamente os advogados, tá? Se você não conseguir comunicar assistentes técnicos e advogados, você pode fazer o quê? Notificar as partes e principalmente o juízo, tá? Como eu falei, isso pode estar registrado lá, né? Na sua seção de método, e aí é importante, nesse ponto aqui eu quero que você preste muita atenção. Essa comunicação, ela deve estar devidamente documentada no seu laudo. Ou seja, você deve colocar lá um apêndice ou um anexo com as comunicações, as respostas, a ciência da parte. Tá? Se você fez essa comunicação no processo, tranquilo, porque ela vai ficar registrada lá no processo. Mas se você fez essa comunicação por e-mail, por WhatsApp, pelo correio, enfim, você precisa deixar isso anexado ao seu laudo. Você não pode deixar isso voando, porque isso pode gerar o quê? Um questionamento, e aí questionamento é tempo e tempo é dinheiro. O segundo ponto que a colega também não colocou em termos de comunicação foi a realização de diligências, tá? Quando você navega aqui pelo laudo dela, você percebe que ela não citou em momento algum a realização de diligências, não só a comunicação de início dos trabalhos, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o artigo 466, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, obriga ao perito ou a perita a fazer a comunicação prévia da realização de diligências com 5 dias de antecedência. Então já anota essa regra de ouro aqui, olha, que está aqui prevista aqui nesse artigozinho bonitinho aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. A janela de notificação é essa daqui, é o prazo de 5 dias, tá? Então, você tem ali, ó, um mínimo de 5 dias que você deve comunicar às partes, fazer essa notificação. E isso deve ficar onde? Devidamente documentado no seu laudo. Então, as comunicações enviadas e os comprovantes de recebimento tem que estar lá anexado ao seu laudo. Se você tiver respostas formais e termos de ciência, a mesma coisa, tem que estar lá. O produto dessa diligência, uma reunião, tem que estar devidamente o quê? Documentada numa ata. Se você obteve documentos dessa diligência, também esses documentos, o recebimento desses documentos também tem que estar devidamente documentado. Observe que, se você não fizer isso, você pode, mais uma vez, ameaçar colocar seu laudo em xeque por conta do descumprimento de um aspecto puramente formal. E o último ponto, não menos importante, também é a ausência de conclusão. Observe aqui no laudo da colega que ela já termina ali a resposta aos quesitos e já vai direto para quê? Para listar os anexos e os apêndices do laudo. Ou seja, está faltando aqui o quê? Uma conclusão, que é um fechamento do trabalho que ela apresentou. E essa conclusão, ela é um pilar.
Olha só, a gente precisa ter uma conclusão. Se você apresenta cálculos nessa conclusão, esses cálculos precisam estar devidamente expressos ali na sua conclusão. Se você tiver, por exemplo, cenários alternativos, então esses cálculos alternativos que estão condicionados, por exemplo, a teses que foram apresentadas lá nos quesitos, tá? Você tem que deixar isso claro também lá na sua conclusão. E olha só, o perito ele não pode de forma alguma omitir fatos relevantes, desde que esses fatos estejam o quê? Relacionados ao objeto da perícia. Fundamental você pensar o seguinte, olha, num laudo da fase de conhecimento eu estou produzindo prova, então eu não posso omitir fatos relevantes relacionados ao objeto da perícia. E se eu estiver fazendo um laudo numa outra fase, na fase de cumprimento de sentença, ou seja, onde eu estou liquidando as sentenças, eu preciso deixar muito claro ali, olha, os valores exatos das liquidações, tá? Isso é fundamental para que você tenha um laudo realmente blindado. E veja só, esse laudo foi corrigido dentro da comunidade Perito SA. Essa colega, aluna, ela acessou o módulo e nessa aula eu digo, faz um laudo aqui de exercício para você encaminhar para a gente fazer a correção. É importante que ela, fazendo isso, ela erra, e esses erros são corrigidos antes dela entrar no campo de batalha. Esse é o ambiente Perito SA. Se faz sentido para você, as inscrições para a comunidade Perito SA estão abertas e o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica nesse link e faz a tua inscrição com condições imperdíveis. E antes que eu esqueça, essa aula é a primeira parte. Nós teremos a segunda parte, que será disponibilizada na próxima semana, quando nós vamos fazer o quê? Uma verificação dos cálculos que a colega apresentou no seu laudo. Então não esquece, na próxima semana tem vídeo, todas as quartas-feiras tem um vídeo aqui, pontualmente às 19h07. E se você não quer ficar assistindo partes soltas, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e entra para a comunidade Perito SA com condições imperdíveis, beleza? Vamos lá!